De ensinar as suas crianças o que Jesus fez. Jesus fez por nós, fez por elas e fez por você. Páscoa é dia de celebração, dia de alegria. É o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E nessas últimas semanas a gente tem falado muito sobre o quê? Sobre a cruz de Jesus, que se entregou a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a ressurreição. E o tema ressurreição é um tema muito, assim, complicado para o mundo. Durante séculos, as pessoas tentam desacreditar a ressurreição. Alguns eles falam que foi uma ilusão coletiva. Eles falam, não, esse pessoal está tudo doido e eles não sabem, eles imaginaram que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz assim que, mas em algumas situações Jesus apareceu várias vezes, pelo menos 11, 12 vezes. Eu tenho uma lista que são 17 vezes, mas em uma delas fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. E não tem como fazer 500 pessoas ter uma ilusão. Se você fala 2, 3 pessoas, 5 pessoas... mas 500 pessoas de uma só vez têm uma ilusão. Outros falam que o corpo de Jesus foi roubado. Ou que na verdade Jesus nem morreu na cruz. Que ele teve um desmaio, que ele teve alguma coisa e depois acordou e continuou vivo, vivendo lá na Palestina. A verdade é que nem os fariseus, nem os romanos, eles tentaram desacreditar a mensagem da ressurreição. Num determinado momento tentaram inventar uma história, mas o próprio povo judeu ficou sabendo que era um esquema. E a partir dali, quando os apóstolos começam a falar em Jerusalém, eles falam, vamos esperar para ver se a coisa realmente é desse jeito. A gente não pode levar essa mentira adiante. Hoje em dia, eles tentam fazer com que as pessoas prestem atenção em qualquer outra coisa, menos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem da Páscoa é essa. Não é o coelhinho, mas é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Mas o que eles fazem? Eles vêm e trazem uma ideia do quê? Um coelhinho bonitinho, que traz ovinhos de chocolate, ou que traz também ovinhos coloridos que você tem que procurar no fundo do seu quintal ou num parque. Ontem nós fomos no evento da ONG, e quando eu vejo as crianças correndo lá com as suas cestinhas, para ver quem vai chegar primeiro. Porque se eu chegar lá primeiro, eu vou ter a chance de descobrir onde estão os ovinhos e pegar mais ovinhos para a minha cestinha. E hoje eu quero lembrar você, e quando eu vejo aquilo, eu lembro do texto de João, no capítulo 20, do verso 1 a 9, que é o que eu vou estar compartilhando com vocês. E eu convido vocês a entrar nessa corrida. Essa corrida que João e Pedro fizeram no dia da Páscoa. E no final, eu quero ver se vocês vão poder descobrir, juntamente com Pedro e João, o que foi que eles puderam encontrar. João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim. João, capítulo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Santíssimo Deus, ó Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor.
a tua palavra ela tem poder e ela vai cumprir o propósito para que ela foi lançada, Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento nessa manhã, Pai, para falar somente a tua verdade e para também entender, Senhor, a maravilha da ressurreição. Quão importante é entendermos e compreendermos a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu peço em nome de Jesus. Amém. Ressurreição. E o que vem a ser a ressurreição? No verso 9, no finalzinho do verso 9, ele fala assim: era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário que houvesse ressurreição. Os discípulos, como os judeus, eles tinham uma ideia de um Jesus salvador, um Jesus que vinha libertar eles do Império Romano. Na cabeça deles, não passava a ideia de morte. Ainda que Jesus falasse, ainda que os profetas falassem, um dos profetas que fala mais sobre isso é Daniel, no capítulo 9, a gente não vai estar lendo, mas Daniel ele chega a dar as datas em que isso ia ocorrer. Ele chega e coloca lá, desde a construção do muro até tal dia vai chegar, vão ser tantas semanas. E essas semanas coincidem exatamente quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu. Mas o próprio Jesus também falou da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, Paulo, ele também olha para a ressurreição e fala assim: a ressurreição é o ponto central da nossa fé. A gente não pode falar das pessoas sobre o Evangelho sem falar da cruz. Não tem como você falar do amor de Deus sem falar da cruz. Mas não tem como você falar do amor de Deus sem você falar da base da sua fé, que é a ressurreição de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, vocês não precisam abrir lá, 1 Coríntios 15, de 12 a 19, ele fala assim: ora, se prega que Cristo, 1 Coríntios 15, do 12 ao 19, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos por Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O Evangelho ele vem e fala assim para você: nós não somos desse mundo, nós somos do outro mundo. Literalmente, para mim, eu consigo entender isso melhor agora, quando você vai numa repartição pública, quando você quer resolver uma coisa, e mesmo se você tiver papel ou sem papel, eles não deixam você esquecer que você não é daqui. Você sempre vai entender que aqui não é o seu lugar, que aqui não é a sua terra, que aqui não é a sua língua. Você vai passar anos, você vai aprender, você vai pegar a cidadania, mas você vai continuar sempre tendo noção de que aqui não é a sua terra. E é assim que Deus fala para a gente não é daqui desse mundo, a gente é do mundo do reino celestial. E no reino celestial, nós vamos para lá por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tem sentido. Paulo ele escreve aí no final, no versículo 19, ele fala assim: se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável. Por quê? Porque as coisas que Deus preparou para nós, sim, ele começa a revelar agora, quando você aceita Cristo, quando você começa a ver de uma forma diferente. Mas o céu vai ser muito melhor. Ele diz assim lá em Romanos 8:18, ele fala assim que a momentânea tribulação que nós sofremos aqui não tem com que se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, com aquilo que Deus tem para nos entregar. Porém, a ressurreição ela é combatida. As pessoas falam que Jesus não ressuscitou, as pessoas falam que Jesus foi um líder, as pessoas falam de tudo, até gostam de Jesus, mas não aceitam a ideia que Jesus ressuscitou.